Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso programa Livremente. O nosso episódio número 80, não, número 94. Eh, o meu nome é Ivan Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário e tenho este projeto desde janeiro de 2021 e serve para podermos levar um pouco de ciência, de metáforas e de exemplos à nossa comunidade de estoicos seguidores, vocês que estão desse lado, cujo intuito é, acima de tudo, levarmos à população, levarmos às pessoas informação que sirva para se conhecerem melhor, porque quanto mais nós nos conhecemos, mais somos capazes de funcionar uns com os outros e reduzir o risco de ficarmos zangados ou mal entendidos ou ofendidos. E isso realmente é uma forma de nós conseguirmos melhorar o nosso funcionamento interpessoal. Boa noite, Mariana. Boa noite, Wanda. É verdade, Mariana. Estamos quase no episódio número 100, o 100º episódio. Estamos a 5 de conseguirmos realmente atingir esse marco de 100 episódios desde janeiro de 2021. Portanto, é com muito gosto que realmente estamos a fazer isto, com a consistência que muitos de vocês sabem que me caracteriza e, acima de tudo, que tenha realmente uma utilidade, porque também há uma boa novidade para partilhar convosco, que é a questão de que passamos ontem os 7.000 seguidores. Portanto, muito obrigado pela confiança e pela forma como realmente têm apoiado e partilhado os posts, os pequenos sketches de vídeos e as mensagens que têm enviado, porque realmente é um pouco este o objetivo de conseguirmos ter esta missão. O programa Livremente tem o apoio da M-Saúde, Clínica Médica e de Saúde Mental, consultoria de comportamento e palestras e eventos, e também do jornal da diáspora mais antigo português online, que é o jornal Bom Dia. Portanto, um obrigado também aos nossos sponsors residentes desde o início deste projeto. O nosso programa de hoje é sobre estoicismo e psicoterapia. E para isso nós temos um convidado muito especial, que é o David Elrich. E vou agora aqui convidar o David para se juntar à nossa conversa. Ora, cá está. E eu vou ver se o som... Vocês estão a ouvir bem? Olá, olá, muito boa noite. Olá, viva! Como estás, David? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estás-me a ouvir bem e a ver bem? Estou a ver bem e estou até a ouvir-vos demasiado bem, demasiado alto. Ok. Bom som. É que eu estava aqui a pensar, será que devo colocar isto e ver se isto funciona melhor? Ora, vamos cá ver. Está tudo bem? Acho que este traquitano está a funcionar. Eu acho que sim. Está a dar bem? Parece-me que sim. Por acaso não passou para aqui. Isto é daqueles momentos indiretos deliciosos que mostra que realmente isto não é gravado. Eu não tenho mais experiência em lives do Instagram. Portanto, eu estou a vir, eu já sei o que está a acontecer. Ok. Alô? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir agora. Eu estou a ouvir-me. Agora já não. Tu ouves-me bem, Ivandro? Ok, eu consigo ouvir-te bem, sim. Os Eu nossos também seguidores consigo. estão a conseguir ouvir bem também? Obrigado, obrigado Ariana. Bora, professor. Isso deve ser para ti, provavelmente. Não sei se é para Pois, ti ou não. acredito É que que somos sim. os dois professores, não sabemos Sim, se é são alunos verdade. meus ou se são alunos Eu, teus. eu no início estava a ouvir-te com eco, agora já não. O que é que mudou? Colocaste. O Gonçalo, que é um grande amigo meu, diz que está. Está muito bem. Aí, Ariana, meu Deus, estão aqui alunos de outrora. Um abraço, Ariana. Aí, Ótimo, Guilherme, então isto é pronto. espetacular. Tenho aqui vários alunos meus. Eu não fiz Que muitas maravilha. lives e distraio-me sempre, das vezes que fiz lives, Ok. distraio-me a ver as pessoas a chegar e depois perco o fio à meada. Tranquilo. David, o David, para quem está connosco agora e não conhece o David, ele chegou aqui um pouco novo a esta nossa live. O David é professor de filosofia
É doutorando em filosofia, em fase. Estás quase a terminar, não é? Não, não, eu estava a terminar o projeto de O tese, tem projeto, 3 anos pronto, pela frente. é uma parte que está quase a terminar também, não é? Exatamente, está quase a terminar o início. Exatamente, exatamente. Portanto, eu tive a oportunidade há uns meses atrás de fazer na da Academia do Diálogo uma formação contigo e um curso dado por ti sobre estoicismo, entre outros, que tu vais fazendo com regularidade. Portanto, gostei bastante. E isto porquê? Porque eu acho que hoje em dia a ciência, se não tiver a moldura da filosofia, acaba por ficar assim um pouco mais nua. E tudo que implique nós conseguirmos dar aqui uma cor ou uma moldura à volta da ciência acaba por nos dar uma melhor explicação para conseguirmos entender realmente como é que nós nos construímos como pessoas, como é que nós evoluímos em termos de civilização, como é que entender a história dá um contributo gigante para que nós fiquemos mais humildes na interpretação do mundo e não achar que está tudo parece que contra nós, como de repente cheguei e agora tudo tem que se adaptar a mim, e se não está tudo errado. Conseguimos entender que se calhar nós estamos perante o melhor mundo de sempre, tendo em conta aquilo que foi até agora. E se calhar eu começava por aí, não é, David? O que é que tu achas desta provocação? Estamos no melhor mundo de sempre ou não? Essa é uma bela pergunta. Não sei se tenho uma resposta tão direta quanto a tua. Antes de mais, agradecer-te o convite. Uhum. Foi uma honra para mim, a posteriori, percebendo o teu caminho, ter contado contigo como estudante desse curso. Eu irei dizer colegas, porque acho que cada um à sua maneira, ambos somos eh, Exatamente. leitores e companheiros no estoicismo. E, portanto, acho que fomos colegas nesse curso que eu orientei. Estás quase a chegar à sessão 100. Eu devo dizer, eu vou deixar aqui um teaser, eu sei que tu me perdoarás. Aliás, aceitarás que eu sei o que é que vem aí no episódio 100 e não vou dizer a ninguém. E é só para animar as pessoas para o episódio 100 e dizendo que, considerando quem vem aí no episódio 100, ainda é uma honra redobrada estar aqui. Não sei se estamos no melhor mundo de sempre. Agora, sei que por vezes é preciso ter uma colação aos factos e, portanto, associarmos aos factos. E a verdade é que nem sempre os factos alimentam nem retóricas catastrofistas, nem retóricas demasiado otimistas. Portanto, nem vivemos num mundo apocalíptico prestes a terminar e em que Não vai tudo. acabar o mundo. Eu estava convencido que ia acabar o mundo e que já podíamos estar aqui a reduzir as expectativas e a ficarmos todos numa anarquia total. Não um otimismo idealista, mas uma certa ideia na capacidade, uma confiança na capacidade do humano enquanto espécie se adaptar. E é curioso Uhum. que, mesmo com 33 anos, já posso dizer, no meu tempo era de outro modo. E, por exemplo, questões como as práticas ambientais ou os carros Uhum. elétricos, certas questões que há 15, 20 anos eram de nicho, hoje em dia tornaram-se comuns. Hoje em dia já há grandes cadeias de supermercado a vender roupa em segunda mão. Não sei se em Portugal, mas sei que há grandes cadeias de supermercado que já têm que já vendem roupa em segunda mão. E, por exemplo, o conduzir um carro elétrico ou o vestir roupa que se comprou em segunda mão, ou num restaurante a pedir para levar a comida que sobrou Ainda numa por caixinha assim, para casa. isso é um bom Eram, hábito que passamos a ver com muito mais sim, frequência mas por cá, não é? é isso. Eram condutas que, de certo modo, eram vistas até como, em certo sentido, próprias de círculos alternativos, associadas a nichos sociológicos, e hoje em dia
isso mudou. Hoje em dia é muito comum até pessoas que têm algum poder económico optarem por comprar roupa usada. Portanto, Eu tudo que sobra nos restaurantes, eu pergunto sempre se tem Tupperware, porque assim já fico com o jantar ou com o almoço no exatamente, dia mas seguinte. se calhar há 20 anos isso era. Tenho a sensação de que não era Sim, sim, tão bem era visto bem estranho, não é? e, portanto É verdade. confio na nossa capacidade evolutiva enquanto espécie. Ainda que ao nosso tema, essa pode ser uma característica que a boa filosofia e a ciência partilham, que é procurar saber os factos e se não sabemos os factos ou se há factos por investigar, ter a coragem para suspender o juízo. Eu ainda não li Esse aspecto é importante, essa coragem de suspender o juízo, porque esse tópico realmente nós suspendemos o juízo quando não encontramos o facto que nos permite narrar ou explorar cognitivamente o facto. Ou seja, não achas que por vezes nós hoje começamos a ver um pouco a linguagem e a explicação das coisas um pouco numa forma invertida, ou seja, em vez de ser a linguagem e a construção de significado baseada nos factos, começamos a querer mudar os factos em função da linguagem? hum, uh, estás intelectualmente provocador. Isso leva-nos para uma grande questão, se o próprio facto não é uma construção. Até que ponto é que é possível um facto que não seja construído linguisticamente? Mesmo pegando num facto das ciências naturais. A água em estado puro alcança o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Bom, isto aparentemente parece um facto não linguístico, mas tem um conceito que é água. Esse conceito é criado por nós. O que existe no mundo é água. O conceito de água não existe no mundo. A escala dos graus também é feita por nós. Mas sempre numa perspectiva adaptativa, não é? De nós conseguirmos basear na evidência a forma como nós, seres humanos, nos adaptamos ao mundo que existe, àquilo que realmente nos permite viver funcionais e adaptados à realidade que está à nossa Claro, frente. mas isto para problematizar a noção de facto, porque Uhum. se bem que me parece que um relativismo extremo, ou seja, um construtivismo absoluto, a ideia de que não há factos e de que tudo é linguagem, que tudo é construção social, me parece algo indefensável. A ideia é que a noção de um facto puro, independente do contexto, também Assim, é não difícil de sei se é imaginar. indefensável. Não sei se é indefensável porque, não sei se sabes, mas imagino que sim, existe a Associação da Terra Plana, não é? Portanto, há um conjunto de pessoas que defende que realmente a Terra é plana, é um disco, e que nós estamos neste disco e se formos caminhando até à ponta, Sim, sim. cai. Mas é interessante, há um vídeo que o Instagram sugeriu de um terraplanista que faz uma experiência supostamente para provar que a Terra é plana e confronta-se com que a experiência não bate certo. Ou seja, penso que Pois. coloca um foco de luz de longa distância apontado no fundo, a uma tela de projeção bastante distante a nível de quilómetros e até, se a Terra não tivesse curvatura, aquele foco de luz iria incidir sobre certo ponto dessa tela Claro. ou desse ponto de projeção e acaba por incidir um pouco acima e nota-se o confronto com os factos. É precisamente por esse saudável confronto com os factos pelo facto ter um pé no real e outro pé, um pé no real não humano e outro pé neste real que nós constituímos através da linguagem, que me parece interessante e por vezes isso é algo que nem sempre estamos a valorizar do modo a meu ver que é devido nas nossas democracias, que é a liberdade de expressão. Portanto, a liberdade de expressão permite precisamente que diversas alegações factuais se possam confrontar e que, por exemplo, a patetice dos terraplanistas ou dos vários negacionismos se evidencie. Mas é que para que se evidencie
a patetice dos negacionismos, é preciso haver liberdade de expressão para que os negacionismos se possam afirmar. E Ora, aí isto, está. e isto é Stuart Mill, não estou a dizer nada de Claro. novo. Sim, sim, sim. O Stuart Mill, que é o pai do John Stuart Mill. Não, esse é o filho O John Stuart Mill é o filho do James, do James Stuart do Mill. James Mill. Não sei se o Do pai James... também era. O pai talvez. Não sei, Stuart não sei se é Não, não era apelido ou Stuart, nome era James próprio. Mill, exato. E Era aquele só sim James havia Mill. aquilo havia um conflito parental, porque em termos de vida, não é? Porque o pai quis manipular e quis quase que educar o filho em função do que ele pensava, e depois Exatamente. o filho zangou-se e fez uma teoria completamente oposta à do pai, não é? Que maravilha encontrar alguém que saiba da bela história do Stuart Mill. A história do Stuart Mill é maravilhosa, e é maravilhosa até do ponto de vista psicoterapêutico, porque Sim, sim, o sim. Stuart Mill, já que contaste um bocadinho, permites-me aqui. Claro, claro, com certeza. Portanto, estamos a fugir ao tema, mas isto é que Não a casa é interessa, mas tua, a casa é tua. eu já vou onde quero, porque há pouco tocaste aí num ponto que eu já trago para a conversa. A casa é tua, mas o Stuart Mill é muito interessante a nível de um esboço de psicoterapia. Eu sou da filosofia, mas eu gosto muito de psicoterapia. Tive a experiência de experimentar pela via do utilizador na adolescência. Ok, E tenho hoje em dia muito interesse pela psicanálise. ok. E portanto é um assunto do qual gosto bastante. No fundo, se não fosse professor, seria psicoterapeuta. E fiz a minha tese, não sei se chegámos a falar disto, mas fiz o Ainda meu não. mestrado pedagógico sobre o Carl Rogers. Oh, que maravilha, tornar-se pessoa e Exato, o a tornar-se terapia na pessoa terapia, exatamente, não é é? um É o livro eu real, maravilhoso. o eu ideal, exatamente. Exatamente. E, portanto, não sendo psicólogo nem psicoterapeuta, é sempre um assunto que me interessa bastante e procuro, dentro da minha profissão docente, sem me substituir, procurar escutar a empatia, a comunicação assertiva, o saber ouvir, não emitir juízos de valor. Procuro ir buscar algumas É ferramentas da engraçado tocar psicologia. nesse ponto porque, como professor de filosofia, aquilo que eu mais ouço nos jovens, e quando me lembro da minha disciplina de filosofia, eh, há professores de filosofia e há professores de filosofia, não é? E o que é certo é que os bons professores de filosofia são os que nos contam quase de uma forma a história da filosofia, mas de uma perspectiva útil. Ou seja, algo que tem a ver um pouco com a nossa vida, porque ao fim e ao cabo, a filosofia é uma forma de nós darmos sentido ao sofrimento, de conseguirmos construir valor para as nossas vidas, ajudar-nos a encontrar uma orientação para percebermos o porquê que andamos aqui e porquê que devemos funcionar uns com os outros, não é? E essa missão, quando ainda por cima estamos a falar com adolescentes, se ela for bem explicada, nós conseguimos realmente criar ali uma base de construção de identidade e de valor que ajuda, de uma forma socrática e não doutrinária, a ajudar a pensar sobre a vida para que cada um, de dentro para fora, consiga realmente fazer reflexões que não vai em matilha ou em ovelhas vão com as outras, não é? Maria vai com as outras, mas de uma forma em que nós consigamos, de facto, pensar de uma forma livre, socrática, em que possamos pôr em causa o que o outro está a dizer sem não entender, e o outro ter a maturidade emocional de não ficar ofendido. Porque quando nós pegamos aqui no lado da ciência, juntando a essa liberdade de expressão tão necessária para uma sociedade aberta e livre, no momento em que eu tenho medo de te ofender porque estou a dar o meu ponto de vista, e eu acho, e tu assumes que eu estou a dizer mal de ti e não daquela ideia que estamos a debater, ou seja, tu personalizas de uma forma muito fácil, tipo um aspirador de personalização do problema, isto é sempre um sinal de imaturidade emocional. E eu tenho que assumir isso, ou seja, se eu começo a achar que nas conversas todas que eu tenho com toda a gente, tudo que me dizem que não é o que eu penso ou aquilo que eu acredito, e se as pessoas me estão a dizer coisas diferentes e eu estou a sentir-me ofendido por essa liberdade de expressão, o fator comum às 20 ou 30 pessoas que estão a dizer coisas ofensivas sou eu.
Então, se calhar, eu tenho que entender aqui que há aqui uma responsabilidade do meu lado que não tem que ser personalizada como um ataque do outro, mas sim como um debate de ideias que eu, se calhar, tenho que desconstruir o outro para dar o meu ponto de vista e vamos debatendo. Aliás, isso é o que faz de nós, com uma temperança emocional, uma forma de conseguirmos regular emocionalmente na nossa vida, nos relacionamentos interpessoais, para que, ao dizermos o que queremos dizer, eu estou, obviamente, a correr riscos de podermos ter um debate ou um conflito de comunicação, mas essa coragem é necessária para, através da regulação emocional, nós conseguirmos ter aqui uma honestidade intelectual de nos conhecermos mutuamente. Porque quem não se conhece, ou seja, se eu não digo o que eu penso, tu nunca me vais conhecer, e se tu não me dizes o que tu pensas, eu nunca te vou conhecer. Então, se eu digo o que o meu grupo todo diz, e se tu dizes o que o teu grupo todo diz, então eu posso tirar, eu tiro o David no meio do grupo, e todos dizem-me o mesmo, e eu faço o mesmo. Então, basicamente, ninguém conhece ninguém. Nós estamos a dizer o outro. Esse é um ponto muito, esse ponto é muito interessante, esse estás a sublinhar e acho que é outro ponto em comum entre a ciência e a filosofia. Um, e se calhar aqui antes de dizer ciência, devemos dizer entre a boa ciência e a boa filosofia. Pelo menos relativamente à filosofia, porque há alguma filosofia dogmática, alguma filosofia essencialista, alguma filosofia entendida como cristalização de sistemas, mas é a disponibilidade para trocar ideias e deixar que as ideias valham por si só. Obviamente que há limites, e aqui parece-me que novamente Stuart Mill, acabei de me recordar que acabámos Sim, por sim, não detalhar, sem problema. portanto, depois temos de voltar à biografia de Stuart Mill, se assim quiseres. Ou então Aham. abro o parênteses, só para, não gosto de deixar. Não, força, segue o teu raciocínio. Tenho uma tendência, às vezes, demasiado organizadora. Aham. Caro doutor. E portanto, voltando só à questão do Stuart Mill, que lembrei-me, o Stuart Mill é um caso muito interessante, porque o Stuart Mill, como tu dizes, foi educado de uma forma opressiva, no sentido não físico, não dos abusos físicos ou sequer emocionais, mas no fundo pressionado para ser um gênio pelo pai. Aos 5 anos sabia latim, sabia grego, já tinha lido, na tenra infância, antes dos 10 anos, já tinha lido grande parte dos Sim. E já clássicos. falava várias línguas, não era? Sim, Também. mas acho que, e este é um caso interessante, e às vezes uso o exemplo do Stuart Mill para, junto de alunos, ou quando sou diretor de turma junto de encarregados de educação, desestressar um pouco do processo dos exames nacionais, por exemplo, é que o Stuart Mill, devido a essa pressão toda, teve uma depressão. E teve Sim. uma depressão Foi aí que foi o clique. Foi preciso. Exatamente. E aí é que entra a parte da ciência interessante. Que é. E teve de matar o pai, Freud explica. Ele teve de, simbolicamente, Exato. ultrapassar a filosofia do pai e, curiosamente, salvou em certo sentido. Quer dizer, tenho sempre Aham. suspeitas destas ideias das salvações. Mas a descoberta da poesia, do romantismo, contrariamente a um espírito muito pragmático do pai, ajudou-o a trabalhar sobre a sua depressão. Portanto, esta ideia da sensibilidade e da arte como fontes de bem-estar. Mas voltando àquilo que estavas a dizer da troca de razões, eu acho que esse é um ponto comum entre a filosofia e a ciência, é o não dogmatismo. Pelo menos entre a ciência e a boa filosofia seria a não personalização das questões e o não dogmatismo. Portanto, aceitar, ter um ponto de vista, até posso estar bastante certo do meu ponto de vista, mas aceitar debatê-lo. Não se trata aqui tanto de não defender as nossas convicções, trata-se de estar disponível para que a nossa convicção seja discutida. E, no fundo, estar disponível para ouvir alguém argumentar contra isso e colocar isso em causa. E isso distingue, por exemplo, a filosofia e a ciência da religião. Porque a verdade é que em muitos grupos religiosos há liberdade para debater até certo ponto. Eu não posso ir a uma sinagoga debater se Moisés realmente recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Eu não posso ir a uma igreja e debater se realmente Jesus de Nazaré
é o Messias. Eu não posso ir a uma Claro. mesquita e colocar em causa se Maomé ouviu ou não uma mensagem divina e a escreveu no Alcorão. E isso faz parte do ser humano Sim, ter uma vida religiosa. Mas as religiões e também os saberes esotéricos, portanto, os saberes, por exemplo, dos mestres Mamadou e Fofana, que colocam pequenos papéis nos para-brisas, são saberes que pode-se debater até certo ponto. Enquanto que na ciência não. E nós, olhando para a história da ciência, percebemos que mesmo na física, a dada altura, foi colocado em causa o paradigma determinista. E na física sim, quântica há, de acordo com uma certa interpretação, uma abertura à indeterminação, à aleatoriedade. E certo. Einstein, há trechos maravilhosos de Einstein a dizer, bom, que é forçado a aceitar que se calhar reina uma certa indeterminação. E, portanto, é esse clima de liberdade de expressão associado à responsabilidade epistémica de dar razões para, que, a meu ver, une a ciência e a filosofia. E agora, também eu provocando-te a ti, eu acho isto muito interessante, porque, a meu ver, a psicoterapia está com o pé em ambas, porque a psicoterapia é Sim. também uma arte. Ou seja, o psicólogo que está a colocar dados no Excel e a ver correlações, claramente está mais com o pé nitidamente na ciência. Agora, Claro. a psicoterapia, enquanto cura pela palavra, Sim. está com o pé na ciência, é uma prática fundamentada cientificamente, mas que tem algo desta tradição filosófica, não é? Claro. Ou seja, imaginemos que eu gosto da metáfora de atravessares um templo que tu tens estes pilares, que é a estrutura científica, durante o processo terapêutico, que tem princípio, meio e fim nos modelos mais sustentados, aqueles que são os mais robustos cientificamente, como por exemplo a psicoterapia interpessoal, que é uma das mais eficazes para a depressão ou para as perturbações de humor, ou por exemplo a psicoterapia cognitiva comportamental, que também é outra que também tem grande eficácia, mas depois é realmente a capacidade de saber pensar a informação que vem da vida da pessoa, ancorada nesses pilares que nós temos estruturados, que depois nos ajuda a pensar. Porque se nós não conseguimos pensar a informação e, através da oratória, da articulação lógica das palavras, não conseguimos narrar de maneira diferente para que o impacto emocional também fique mais leve, nós acabamos, por isso é que é muito importante nós entendermos que a filosofia conta, porque é aquilo que nos dizem que geralmente nos afunda ou nos salva. E por isso, é o que nos dizem que nos põe no fundo do poço, é o que nos fazem, ou seja, é o que se diz, é o que se faz e é o que se sente, que nos põe no fundo do poço. E não dá para comprar nem comportamentos, não dá para comprar pensamentos, nem dá para comprar emoções. E depois, o que é que as pessoas fazem? Geralmente, tendo em conta esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos, ficam no fundo do poço, num contexto e com pessoas que muitas vezes sustentam esse mal-estar e depois acabam por quase que recorrer, quase que de uma forma externa, ou a medicações ou outros fatores, que mantêm de uma forma adormecida. Ou seja, a pessoa acaba por aguentar a mesma realidade meio adormecida no mesmo padrão. E nós, se queremos melhores memórias, temos que ter sempre novas e melhores experiências. Então temos que mexer na frequência e na intensidade de certos contextos e mexer na frequência e na intensidade de certas relações. E é esse aspecto interpessoal na relação com o mundo que, ao conseguirmos articular de maneira diferente o que nós pensamos, tendo em conta a nossa experiência de vida, nós acabamos por tornar a vida muito mais flexível e menos rígida para nos adaptarmos a um mundo melhor do que aquele que temos. E as fases temporárias não podem definir nunca o nosso valor permanente. E é esta narrativa que nós precisamos articular de um ponto de vista psicoterapêutico, entre a estrutura que estes modelos terapêuticos têm sustentados cientificamente, que eu tenho que preencher com a história de vida da pessoa e com uma narrativa ou uma lógica em que a filosofia, que está na base dos modelos mais válidos cientificamente, que é o estoicismo, é o que nos leva depois a ter esta coragem de confrontar com as emoções que nos provocam medo
Aliás, não há medo, não há coragem sem medo, porque se tira o medo da equação, matamos a coragem. É preciso ter o medo para sermos corajosos. E isto é o que nos leva depois, através da melhor regulação emocional, a termos a sabedoria de gerirmos a vida. E por isso, essa sabedoria, com essa temperança ou regulação emocional que nos leva a ter a coragem de agir sobre os nossos problemas, é o que depois nos leva a uma vida muito mais justa, dadas as injustiças que estamos a ter. Isto tocando nos 4 pilares do estoicismo, não é? Claro, reparei. E estava agora a pensar enquanto falavas que tudo isso que dizes exige algo que está muito presente nos textos estoicos, que é a ideia da insistência, a ideia do treino, a ideia do caminho. Enquanto falavas, estava a pensar em dois tópicos. Um desses é este que estava a iniciar, que é a ideia de que o bem-estar psíquico leva tempo, não é mágico, não é de hoje para amanhã. E outro dos problemas, no fundo, a contemporaneidade parece ter paradoxos. Por um lado, no Ocidente vivemos, e ainda bem, num clima de liberdade de expressão, as nossas democracias aparentam estar consolidadas, mas ao mesmo tempo parece haver um decréscimo da racionalidade na liberdade de expressão e em que desatamos a ficar ofendidos e a querer cancelar-nos uns aos outros em vez de debater. E atenção, eu digo isto e faço a minha declaração de interesses. Eu, em grande parte das bandeiras dos costumes, não diria todas, mas em grande parte situo-me claramente à esquerda e, portanto, não está em causa as bandeiras, por exemplo, LGBT. Eu sou a favor diria, de todas elas, da esmagadora maioria. Trata-se de que mesmo alguém que seja contra tem direito a dizer a sua opinião Claro. e que nós temos de estar disponíveis para entrar num diálogo racional. E parece que por vezes isso não acontece. Claro está que, e isto já vem de Stuart Mill, a exceção seria quando há um apelo direto à violência ou quando há insultos diretos. Não há diálogo possível com quem insulte homossexuais, não há diálogo possível com quem apela à violência direta contra Se minorias calhar, étnicas. se calhar no limite até há, porque se nós conseguirmos passar a barreira da agressividade dessas pessoas, porque realmente a agressividade é sempre um escudo perante as fragilidades ou as inseguranças. Quando nós conseguimos passar a barreira da agressividade, vem uma pessoa geralmente mais ferida ou limitada. Claro, E mas aí isto nós pode não ser podemos estimulado e pedir. desenvolvido. Mas pode ser, e eu partilho dessa ideia socrática de que quem erra sempre por um erro cognitivo. E, portanto, é possível alcançar um caminho correto. E há documentários muito interessantes, por exemplo, sobre neonazis que se arrependem. Portanto, eu acredito na via da reconciliação e na via das desradicalizações, mas aí também não podemos pedir que sejam as vítimas a tomar esse passo. Portanto, não é a Claro, pessoa que é claro, alvo de um insulto racista que vai tentar ter um diálogo racional com quem é racista. claro. Agora, quando estamos no plano dos argumentos gerais, quando não estamos no plano quando nos situamos para cá dos limites da violência, nós temos de estar disponíveis numa democracia para debater ideias. Mas isto tudo porque, a partir do que estavas a dizer, identificava outros dois paradoxos da contemporaneidade que remetem para pensar, por um lado, na fecundidade da nossa contemporaneidade ocidental ao nível do bem-estar, mas também alguns obstáculos. Um deles é o que tu estavas a dizer, e quando estava a ouvir-te, estava a pensar que isso dura. E estava a pensar no que dura, por exemplo, ensinar um jovem ou estimular a aprender filosofia. Estava a pensar no que dura um processo psicoterapêutico, porque mesmo a psicoterapia breve dura 3, 4 meses, não é? Portanto, é um ciclo. Não, Sim, sim, sim. 8, 12, 16 e, sessões, mais ou menos no máximo. e estava a pensar, sem cair, atenção, sem cair na diabolização do medicamento e sabendo que o medicamento psiquiátrico é muitas vezes Importantíssimo. necessário, Sim, é sim, sim, claro. importantíssimo, mas nós sabemos,
e vamos confrontando-nos com casos de pessoas que tomam medicamento sem frequentar psicoterapia, porque a psicoterapia é cara, ou às vezes até por uma resistência à cura pela palavra. E portanto, nós, deixa-me só concluir isto, que é, e se calhar até para te perguntar, porque se calhar também sentes isso como psicoterapeuta, que é uma certa obsessão da nossa cultura com o instantâneo. Não é? Claro. Isto vê-se em tudo. Tenha abdominais definidos em 6 semanas. Sim, Leia uma questão trata-se de acordar às 9 da manhã, faz 2 piruetas, 4 cambalhotas, toma um café e passou de e está feliz, não é? Exato. Como aquela influenciadora que a Joana Marques, no Extremamente Desagradável, popularizou, que dizia que as depressões, Sim. não sei se ouviste falar, se combatem a apanhar sol, e portanto esta obsessão em alguns círculos da nossa cultura contemporânea, que é o instantâneo. Mas sabes E é que um cada vez obstáculo ao mais. trabalho do psicoterapeuta, não é? Porque Sim, se calhar, digo eu, é uma pergunta, mas se calhar já tiveste pacientes para quem uma psicoterapia breve é longa, imagina-os numa psicanálise, não é? Se calhar já tiveste pacientes que em 4 ou 5 consultas querem ficar despachados, não é? é verdade. Sim, e estás a tocar num ponto importantíssimo, porque de facto hoje em dia o mundo está muito menos persistente perante as dificuldades e desiste cedo demais, porque nós temos uma vida mais fácil também por outro lado. Ou seja, o facto de. E isso vê-se a correlação com os dados que vêm da evidência dos estudos ligados às tecnologias às redes sociais. Ou seja, a frequência de tempo que nós temos acesso às redes sociais faz com que, se o meu mundo passa a ser muito mais digital, o mundo digital é muito mais fácil do que o mundo real. Porque o mundo digital, eu clico, eu gosto de clique, não gosto de limpo o ecrã. Eu gosto de clique, não gosto de limpo o ecrã. E está feito, perdão-me interromper-te, está feito, como sabes, até melhor do que eu, mas li um livro que me pareceu muito interessante, os dopaminados, que... Exatamente, para recompensa e atenção, está a competir Sim, pela nossa atenção. e tudo isto, porque a malta, se calhar também relacionando com o estoicismo, não é? Porque, para não desiludir os estoicos que nos estiverem a seguir, tudo isto tem a ver com o estoicismo, porque o estoicismo insiste na ideia do treino e do tempo. Portanto, ser estoico, está presente em todos os textos, é um caminho, e nós hoje em dia vivemos um bocadinho na obsessão do instantâneo. E por outro lado, o estoico não renegava todo o prazer, não era uma filosofia do ascetismo radical, mas o prazer tinha de ser conquistado. E hoje em dia, com estes pequenos fluxos de dopamina que são difíceis de combater, eu próprio às vezes vejo, ainda hoje estávamos a falar ao telefone e contei dos vídeos do Reels, eu próprio às vezes no intervalo entre uma aula e outra dou por mim, estou a ver um vídeo do Reels e é um ritmo muito frenético, ora um vídeo de jiu-jitsu, ora a seguir um vídeo 10 de segundos, um 20 psicólogo, segundos. Claro. e estimula estes pequenos fluxos de dopamina. E se eu, por exemplo, já sinto os efeitos disto, imagina crescer com isto. Imagina ter 12 anos e ter crescido com isto sempre, não é? É verdade, e esse ponto que tocaste dos estoicos falarem de que o prazer tem que ser conquistado, tem latente uma variável muito importante que é uma evidência em todos nós, que é a forma como nós damos valor ao resultado do que nós queremos, tem a ver com, portanto, o custo do processo é o que nos permite dar um resultado. Desculpa, Ivan, eu ouvi, tem a ver com, e depois interrompeu-se, tem a ver com, e perdi-te. Ou seja, o custo do processo tem a ver com o valor do resultado. Ou seja, se o resultado está a ser muito valioso para mim, provavelmente se eu olhar para o processo, ele custou-me. Eu tive aqui um esforço, eu tive sacrifício no processo, houve sofrimento no processo. Tudo que é fácil geralmente diminui o valor do resultado. E isto é um princípio muito estoico, não é? O processo e o caminho que é difícil, geralmente é o que se conquista depois no valor final, no resultado final. E hoje em dia as pessoas têm muito pouca tolerância ao sacrifício e ao sofrimento com sentido, em que eu sei o porquê que estou a fazer isto para conquistar aquilo. Então, isto faz com que hoje em dia esta tolerância à frustração seja muito reduzida. E faz com que, obviamente, se eu não preciso esforçar-me tanto para dar esta ilusão de conhecimento, o síndrome de Dunning-Kruger, não é? Portanto, nós pelos títulos do Instagram, pelos títulos das letras e dos índices das coisas,
já há anos que já sabemos a informação. Então é por isso que é muito fácil destruir na internet trabalho sustentado de muitas pessoas válidas, porque destruir o que está feito de uma forma muito superficial é facílimo. E como parece que não há impacto na vida real, a pessoa ignora isso e coloca todas as frustrações neste desvio digital daquilo que não consegue lidar na vida real. E por isso, Sim, indo aqui ao estoicismo, às vezes a malta, hum, eu não me considero especificamente, em termos puros, estoico, porque não sei até que ponto, é uma dúvida que me assola, talvez me possas elucidar, ou como é que posicionas, mas não sei até que ponto é que o estoicismo, a meu ver, exige uma fé na grande harmonia universal, não é? Uma espécie de a raciocínio natureza. teísta, pode ser Deus natureza, e até que ponto é que o estoicismo não exige ter uma fé na harmonia universal, e eu não sei se a tenho. Portanto, não sendo estoico, é uma filosofia que me influencia, é uma filosofia que foi importante para mim em alguns pontos da minha vida, é importante para mim hoje em dia, é uma leitura que faço com frequência, e o estoicismo, e é algo que é ignorado, e nós no curso que partilhámos até vimos isso, o estoicismo exigia saber muita física. Quem era estoico tinha muitas aulas de física e tinha até, e nós não vimos isso, tinha até aulas de lógica. Portanto, quando alguém queria seguir Epicteto ou frequentar um professor estoico, não tinha só de recolher a ética, não era só tomar duche de água fria. E, portanto, se há uma inspiração que podemos recolher do estoicismo, é a da autoridade epistémica. E aqui é que o Instagram e as redes sociais e o smartphone são simultaneamente uma bênção e uma maldição. São uma bênção porque alguém, por exemplo, como tu, psicoterapeuta, de diplomado, certificado, doutor, com carreira feita, consegues, e parabéns por isso, ter 7.000 seguidores que partilham conhecimento contigo. Mas também é possível, como nós hoje estamos a falar ao telemóvel, amanhã alguém que tirou um curso de life coach em mês e meio, não sei aonde. Mas e-mail, se calhar, é muito. Sim, se calhar é muito estar a dar dicas sobre como gerir uma relação, como evitar o divórcio ou como Pois, educar os filhos. E, portanto, se há dica que se calhar não é o que as pessoas esperam do estoicismo, porque o estoicismo que está mais na moda é o estoicismo na sua vertente muito prática e que é legítima. Não certo. contesto os banhos de água fria. Eu, quando tomo banho de manhã, termino com água fria porque me sinto bem com isso, embora nem sequer, estoicamente, nem sequer o devia dizer, porque o conselho é não nos gabarmos. Portanto, peço desculpa por não cumprir o ideal estoico da não gabarulice, mas há outras coisas que podemos ver no estoicismo, e uma delas é a autoridade epistémica. Antes da pessoa poder se considerar estoica na antiguidade, tinha de saber muita lógica, tinha de saber muita física. E havia aquela metáfora de que a filosofia é como um campo, a cerca do campo é a lógica, a árvore é a física e a ética é o fruto. E, portanto, eu acho que isto pode ser inspirador, este ensinamento estoico, para quem trabalha na área do bem-estar mental. É diferente Sim, trabalhar na sim. área do bem-estar mental, tendo estudado vários anos um modelo psicoterapêutico, seja um mais científico, como é de outra. Até porque sem essa articulação entre, nesse campo destas várias vertentes, nós não conseguimos ter aqui, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é? Ter uma estrutura rígida em que as pessoas é que encaixam na estrutura. Não. É graças a eu ter a estrutura cujo modelo está validado que faz com que a minha obrigação é adaptar-me à vida da pessoa, para aquilo que ela precisa. Ou seja, eu é que sirvo o outro, eu é que preocupo-me em entregar o valor de forma a que o outro consiga utilizar isso de dentro para fora, para que ele descubra Exatamente, o seu próprio caminho. e há esse know-how, e isso é fundamental. E esse é outro dos perigos da contemporaneidade, que é, lá está, são os paradoxos do mundo contemporâneo. Por um lado, maior acesso ao conhecimento, maior conectividade. Esta live é um exemplo.
Uhum. Estás no Porto, certo? É no Porto que Certo, estás certo. sediado. Uhum. Eu em Estamos no Lisboa, Barreiro. estamos aqui a conversar. Não, eu trabalho no Barreiro, mas vivo aqui em Ah, Moscavide, estás no por acaso. exatamente. Em Moscavide. Encontrámos-nos num curso de um grande abraço para o Tomás, da Academia do Diálogo, que funciona com base online. Mas, por outro lado, também é território fecundo, não apenas para que a ignorância se espalhe, mas também para que as pessoas, às vezes, fiquem com o buzz da notícia e não haja acesso ao cerne. Porque outra questão que por vezes ocorre e é aquelas notícias de género. Cientistas provam que não sei o quê. E às vezes são coisas engraçadas. Cientistas provam que comer donuts afinal não faz mal. Pronto. E às vezes Certo. na notícia em si, nem sequer vem à amostra. Qual a Ah, por amostra? regra Uh, nunca vem, exato. e portanto, nós vemos uma notícia, sei lá, no SAP24, ou normalmente naqueles sites que recolhem notícias online e que estão feitos para o clickbait. A Sim, notícia até é credível na fonte, realmente um grupo de cientistas cognitivos da universidade não sei onde fez esse estudo, mas depois não certo. nos dizem como, e qual é a amostra, como é que chegaram a É essa verdade, é conclusão. verdade. Há uma espécie de ciência pop em que ficamos com as headlines, ficamos com os grandes títulos, Sim. sem fazer uma avaliação crítica filosófica de qual a metodologia usada, qual o tipo de, como é que se inferiu da amostra para o universo, esse tipo de Uhum. coisas da metodologia científica, não é? Claro, claro. E isso é o que vai servir para. Aliás, isso é o contraste entre o conteúdo que é necessário entender para depois se perceber o resultado. Porque hoje em dia, como tudo é mais superficial, parece que a embalagem é mais importante que o conteúdo. E é por isso que formar e dar informação às pessoas é empoderar cada um que está-nos a ver, por exemplo, para ter mais conhecimento sobre estas coisas, para tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas nas suas vidas. Porque, e importa aqui clarificar, a propósito do que nós falamos, destas formações que há, porque o mundo do desenvolvimento pessoal é gigante hoje em dia, não há, portanto, Olha, é desculpa das áreas. interromper-te, mas acabou, pá, só dar-lhe um abraço, acabou de chegar o Tomás Magalhães Carneiro, aí está ele, Ah, grande abraço, o Tomás. nosso amigo da Academia do Diálogo. Tu não tinhas uns efeitos sonoros, que eu vi algumas das tuas lives. Espera aí, vou Epá, buscar. a nossa live Falta-me devia ter um aqui. daqueles efeitos. Eu acho que o Tomás É Magalhães verdade, Carneiro, da sim, senhor. Academia do É verdade. Diálogo, merece um efeito sonoro daquele a dizer oh yeah, uma coisa assim. Não era este, era o. Não tinhas uns Ora bem, o assim, Tomás oh chegou, não é? yeah. Sim. Ah, é esse. Pá, adoro essa dinâmica. Mas, portanto, uma coisa que estavas aqui a dizer, e a propósito disso, que é esta importância do conteúdo não pode ser ignorada em relação à embalagem. E nós temos que realmente trazer aqui à consciência uma coisa importante, por termos falado do coaching, que é nós não temos nada contra o coaching no sentido de ter uma utilidade para nós mesmos. E, portanto, é uma forma de nós conhecermos pessoas, de aprendermos algumas ferramentas que até podem ser úteis, porque umas são sempre mais práticas e úteis para cada um. O problema, o perigo maior, é quando nós usamos algo que, por regra, não está certificado de uma forma científica ou validado, em que não há um controle, entre aspas, de uma instituição. Sim, ok. Ou seja, em que não há o controle de uma instituição oficial que proteja a população de intervenções mal feitas, não é? Como a Ordem dos Médicos, por exemplo, com os médicos, para ninguém andar a fazer cirurgias de escada, não é? O problema é que quando vamos servir a alguém ou interferir na vida de alguém cujas consequências dessa orientação não são nossas, a pessoa fica basicamente com algo que foi orientada com um exemplo que possa ter sido meu, uma vida, mas a minha vida não é modelo nem exemplo para alguém, porque se eu uso a minha vida como modelo, a minha solução pode ser o veneno do outro. Isso é muito interessante, que é esta ideia atual do lugar de fala, não é? A ideia de que eu não posso ter uma opinião que é favorável e, portanto, posso falar à vontade,
mas, por exemplo, que eu, enquanto homem, não posso participar num debate sobre a interrupção voluntária de gravidez porque não sei o que é ser mulher. Eu aceito a ideia de que, obviamente, quem é mulher tem uma consciência disso maior do que a minha. Agora, se de repente só as minorias étnicas é que podem discutir racismo, só Não, as não mulheres pode. é que podem discutir IVG, só os psicoterapeutas é que podem debater, não diria assuntos técnicos, que isso naturalmente sim, mas é Pois, que mas podem então, debater no limite, o então eu se for financiamento do. toxicodependente tenho que me drogar. Eu se for deprimido tenho que deprimir. É Eu isso. se for E o suicida tenho que me perigo, suicidar. Quer dizer, não... exatamente, e o perigo do lugar, o perigo de dar este tipo de privilégio máximo ao lugar de fala é que depois legitima estes discursos na primeira pessoa do singular, como desta influencer que se calhar Claro. até resultou com ela, eu não discuto que tenha resultado com ela, Sim, curar a sim, sim, claro. depressão com solo exercício, ou prevenir fenómenos de tristeza aguda e prolongada. Agora, Uhum. esta ideia que está muito presente nas redes sociais, que é uma coisa é eu dizer assim, olha, eu cozinho assim, dá-me jeito de cozinhar assim, ou dá-me jeito de fazer abdominais assim, e quem quiser faça, mas olha, eu não sou expert, eu não fiz um curso de desporto. Eu faço Pois. abdominais assim, comigo resultou, experimentem. Isso tudo bem, ok, é uma Sim. partilha. Certo, certo. Agora, eu não ser diplomado em desporto, fazer abdominais e de repente abrir uma página de Instagram em que faço exercícios de abdominais e a malta seguir aquilo como se eu fosse diplomado em desporto, parece que, em certo sentido, por vezes as redes sociais vêm ser um adversário de responsabilidade epistémica. E voltando a cruzar com o estoicismo, e voltando a cruzar com a filosofia e com a ciência, isso é algo fundamental. Mesmo Uhum. que não seja uma prática puramente científica, o mestre estoico, o mestre da filosofia helenística, o mestre estoico, o mestre epicurista, era alguém que passava 10, 15, 20 anos a estudar o mesmo. Aristóteles Uhum. estudou mais de uma década com Platão. Pois, Portanto, é verdade que não tinham títulos formais, mas havia um investimento existencial no estudo de uma questão antes de poder formar a escola. Epicuro só abriu o seu jardim nos arredores de Atenas já bem entrado na casa dos 30, porque antes se estudou. E esta pois, ideia de que eu hoje para amanhã faço um curso de leitura do posicionamento dos chakras e passado certo. 6 meses estou a fazer sessões, eu tenho Pois, interrogações, também não quero cair em generalizações precipitadas. Acredito que haja muito boa gente a fazê-lo com sinceridade e com credibilidade, sim, mas mas por vezes a é demasiado sinceridade, rápido, não é? sim, mas a sinceridade não profunda que interfira na vida dos outros, sem muitas vezes medirmos as consequências dos nossos atos, isso é uma limitação que é preciso ter consciência para não fazermos mal, como era a lógica do Hipócrates, não é? A não fazer o mal, não é? De uma forma ignorante ou de uma forma inocente ou ingênua. E por isso, esse ato acaba por ser uma forma madura de nós realmente primeiro nos preparar pelo processo de nos inserirmos no conteúdo e depois de inserirmos no conteúdo é que vamos fazer evoluir isso. Aliás, se nós formos um bocadinho para as escrituras do hinduísmo, antes das religiões católica ou cristianismo, uh, não, é que antes de acreditarmos nos deuses, tínhamos a fé nos animais, não é? A crença nos animais, quando éramos coletores e caçadores. Nesse período de tempo, a forma como a civilização foi crescendo foi primeiro uma narrativa em que nós tínhamos uma metáfora do camelo, porque o camelo é um animal obediente que cumpre e segue as instruções dos seus donos para funcionar na sociedade e nas ruas e circular e levar e carregar o peso dos alimentos. E então essa era um primeiro modelo de educação, era nós nos formarmos numa perspectiva do camelo para nos inserirmos socialmente, para encaixarmos no mundo. E a partir do momento que já estamos integrados, ok, agora tu largas a metáfora do camelo e passas para a metáfora do leão. E aí o leão passa a ser então a exploração ou a expandir a realidade do mundo que nós temos. Mas ele só consegue expandir o mundo a partir daquilo que é. Então eu tenho que estar inserido dentro desse mundo para conseguir expandir o mundo
e radicalizar ou expandir esse território. Isso depois levou, por exemplo, no Oriente para o Yin e o Yang, em que tem a parte mais masculina e feminina, que depois falamos na religião católica, entre a ordem e o caos, não é? E hoje em dia, graças por não termos a noção plena ou não conseguimos transmitir realmente a quantidade de informação que circula, não tem tanta qualidade, mas quando nós hoje vemos estes debates, parece que porque é que os homens têm que ser a ordem e porque é que as mulheres é que são o caos? Isto é um debate muito grande hoje em dia. Mas isto está mal visto. Está mal visto porque quando vamos ver um pouco a construção de como é que estas lógicas foram sendo construídas, o yin, o yang, a masculinidade, a feminidade, a ordem e o caos, o excesso de rigidez da ordem leva a totalitarismo de estrutura, de regra. Mas Então, é tóxico. aí eu tenho muitas dúvidas sobre associar determinadas características não contextuais ao feminino e ao masculino. Sim, Eu mas, tenho muitas dúvidas desses arquétipos. certo, Olhando mas para a o que história. é certo é que tu vês muitos debates sobre isto hoje, Sim, enquanto que o lado do caos, que parece estar associado ao lado feminino, tem a mas ver eu com o confesso, lado mais não empático. sei, não sei se está. Ou se é uma espécie de estereótipo nosso. Ou mesmo que esteja, ou seja, Stuart Mill, que foi um dos primeiros feministas europeus, disse que mesmo que haja uma certa característica associada a um género, isso pode ser uma produção cultural. É óbvio Mas que... espera aí, então deixa-me só acabar para esta ideia ficar bem clara, porque senão pode ter sido mal interpretada. E é, nós não estamos a falar de género Vê lá, não sejas cancelado. Não é? Exato, não. Ou seja, eu não estou a falar de género, a defender género masculino ou feminino. Estamos a falar da metáfora do que isto representa, em que a metáfora feminina representa a expansão, o lado que sente a estrutura demasiado rígida e que traz a estrutura para a frente, em que vai para o desconhecido. E daí essa necessidade de haver a lógica também do crescimento depois da estrutura bem orientada. Sim, E, portanto, eu também não sou radical e não me parece, até por exemplo, eu gosto muito de Freud, e Freud tinha uma visão de género, ou seja, desde que sejam vistos como metáfora e desde que percebamos que isso não pode ser acima impositivo. de tudo, metáforas, sempre. E que percebamos que o estereótipo continua, que se bem por vezes parece haver um exagero presente da esquerda identitária, e parece haver alguns exageros, que o estereótipo continua a fazer vítimas e às vezes são vítimas muito subtis, não é? Eu recordo-me, quando eu dava a formação no Alentejo, eu comecei pela formação profissional, a melhor jovem, a melhor formanda de um curso de soldadura, que eram só homens, tinha sido uma mulher, foi a melhor aluna do curso. E nem sequer conseguia chegar a entregar o seu CV nas terras pelas quais passavam, porque imediatamente lhe diziam, não me lembro se era soldador ou outra profissão assim pesada, que não queriam. A verdade é que podíamos agora teorizar sobre até que ponto mas aí estamos a entrar na componente. até que ponto é que características ditas femininas não resultam da cultura que impusemos às mulheres ao longo do tempo. E portanto é óbvio Certíssimo, que claro. mas voltando a um ponto que me interessava focar e que acho que tem mais a ver com o estoicismo. Pode ser? Sim, eu claro. estava a ouvir falar há bocado das nossas escolhas e tomar as nossas decisões. E o estoicismo, qualquer texto do estoicismo que leiamos, seja o Manual de Epicteto, sejam as Meditações de Marco Aurélio, seja... A arte de viver. Exatamente. Qualquer texto remete-nos para a importância da solidão e a solidão reflexiva. Os estoicos, hoje fala-se muito do journaling, isso já estava nos estoicos, a ideia de pensar sobre o que fazemos e reduzi-lo a escrito, ou não, podemos fazer um journaling connosco próprios, mas há uma certa ideia da solidão. E a solidão, por vezes, confronta, é no momento de solidão e às vezes até de aborrecimento, que vem uma memória longínqua
da infância e depois nós pensamos sobre sim. isso e se fizermos psicoterapia até podemos levar o nosso psicoterapeuta. É no momento da solidão que nos confrontamos com quem somos. E Era o que o outra, Marco Aurélio outra fez durante várias décadas, não é? Quando estava na exatamente, guerra. Ah, e este objeto que é o smartphone, eu próprio às vezes estou numa fila de supermercado ou estou no comboio e dou por mim a ir pegar no telemóvel sem ter um objetivo concreto, a não ser navegar e ver se tem algo novo. E depois procuro combater isso e nem uhum, sempre consigo, mas muitas vezes volto e digo a mim mesmo: não, aborrece-te, tem sim. coragem para aborrecer-te. Mas E eu o acho que isso é aborrecimento, estoico. o aborrecimento é muito importante precisamente porque abre a criatividade e a imaginação. E isso expande sempre a possibilidade de criarmos soluções para os nossos problemas ou para encontrarmos novos sentidos para a vida, não é? Aliás, o Marco Aurélio escreveu meditações precisamente nessa solidão que muitas vezes tinha. Nessa solidão. de- E a meu ver, eu acho que é algo que todos podemos cultivar e acho que nos ajuda. Não falo da solidão existencial, não é desse tipo de solidão. Acho que é importante, e os estoicos, é importante perceber, para não cair em distorções, que Marco Aurélio teve 13 filhos, que Epicteto, quando se libertou de escravo, foi viver com a sua mulher e cuidar da sua enteada. Portanto, não é solidão existencial, pelo contrário, os estoicos até estimulavam os laços entre a humanidade. Portanto, estoicamente é importante termos um grupo de bons amigos, um parceiro, Certíssimo. parceira significativo, amoroso com quem partilhar a vida, e é importante consolidar laços. Mas é importante 10, 15 minutos por dia estarmos connosco próprios, sem É ecrã. solitude. É Estar em isso. solitude. Não é? Exatamente, exatamente. E isso para completar aquela transformação, porque eu achei interessante, o Nietzsche usa uma metáfora parecida, que é passar de camelo para leão e de leão para bebé. É porque o bebé é o que Certo. cria novos valores e é a partir do bebé que se cria o super-homem, ideia que depois foi completamente distorcida por Mas uns certos essa é que é a adeptos parte interessante, é que do hoje em Nietzsche. dia nós transformamos tudo quase que numa lógica muito terrena ou palpável ou realista, quando quase todas estas histórias que nós ouvimos nas construções dos mitos e das civilizações é sempre metafórica. E nós acabamos por quase que e quando vamos para os heróis, por exemplo, quer dizer, eu gosto. Quem é que não gosta do Batman e dos valores do Capitão América e tudo isso? Mas isso não significa que só porque eu gosto do Batman vou agora andar encapuçado à noite a fazer assaltos e a dar cabo dos ladrões, não é? E portanto, Seria verdadeiramente invulgar se encontrasse um paciente teu no meio. Ok, o meu. Eu já exatamente, quer gostava dizer, muito, eu já os, ironizava o meu psicoterapeuta, agora ainda mais. É isso, eu sou o exatamente. Ou seja, psicoterapeuta os agora. valores estão lá, as crenças estão lá. Ou seja, é a metáfora do que aquilo representa. E nós hoje estamos muitas vezes a transformar esta capacidade de filosofar de uma forma mais metafórica sobre a vida e da representação da vida, a transformar tudo numa visão muito linear que acaba por tornar as vidas mais vazias, ao ponto de destruirmos e cancelar a cultura e destruirmos história e queremos alterar, inclusive, livros com, aos olhos de hoje, escritos em culturas diferentes ou em fases diferentes. E isto faz com que se distorça, ou seja, se começa a pisar terreno cada vez mais frágil. Porque nós só conseguimos construir, e isso é um bocadinho quase todos nós só conseguimos construir muitas vezes melhores vidas quando não esquecemos como é que chegamos à vida que temos agora. E por isso, se eu ignoro, se eu faço de conta, se eu quero apagar o que eu vivi, numa micro-vida, não é? Que é a minha, e se vamos fazer isso um pouco com a nossa história, isto vai acabar sempre por distorcer a própria construção de valor que nós podemos ter a partir do que já se viveu. Porque a vida, acima de tudo, o que nós não mudamos, que é o que vem dos estoicos, portanto, o que eu não controlo, eu não espero nada, não é? É o que é. E então, eu tenho que saber o que fazer com aquilo que é. E aí é que eu tenho o poder na minha mão. Eu passo para a ação de saber agir sobre aquilo que me acontece. Porque a vida não é o que me está a acontecer, mas sim o que é que eu faço com aquilo que me acontece. Era a metáfora que eles usavam da flecha, não é?
Portanto, eu controlo tudo na flecha, no arco, na tensão do fio, na forma como eu corto e Até ela desenho estar a no ar. flecha, até Até ela ela estar estar no no ar. ar. Aí Exatamente. foi lançado. E, portanto, se nós vamos ignorar o que já foi, nós tendemos a repetir os mesmos erros e, se calhar, a regredir. Um pouco como o Orson Welles escreveu na- no livro dos porcos, não é? O Triunfo dos Porcos. Sim, espera aí que eu não sei se isso é do Wells ou é do. Agora está a mandar uma branca. Isso é do Orwell, certo? Orwell, exato. Do Do Orwell, Orwell, do Orwell, do exato. Orwell. Do Orwell, sim, sim. Um, Era o do espaço é que era o. Mas é o exatamente. do George Orwell, exato. Do Triunfo dos Porcos. E do E 84 também. Grande a obra. metáfora é essa, nós esquecermos um pouco que se nós ignoramos o que foi, tendemos a repetir os mesmos padrões. Por Sim, isso é e que é aí importante a parece-me memória. importante contextualizar. Eu acho que o estoicismo. Nós já deixámos o tema da filosofia e da ciência bem para lá, não é? Mas pelo menos vamos focando no estoicismo, que é o estoicismo apontava para uma ideia da irmandade dos seres humanos, portanto, em certo sentido, até foi influência. O cristianismo deixa-se influenciar pelo estoicismo e a ideia de uma irmandade universal entre todos os humanos já estava no estoicismo. E, a meu ver, não é tanto algumas das causas que surgem que me parecem interessantes. Parece-me interessante não normalizar uma mulher receber assédio no seu local de trabalho. Parece-me Claro, interessante e claro. Sim, sim, necessário sim, sim, sim. combater a violência policial contra minorias étnicas, mas é às vezes a retórica divisiva e inflamada que acaba por não permitir construir as pontes que podem ser necessárias construir. Por exemplo, E até rigidificar o lado oposto que se quer mudar. sim, exatamente, e portanto, no fundo, alimentar uma certa segmentação da sociedade em núcleos que se autoalimentam, que Certo? depois as redes sociais promovem isso. Se eu sou apoiante do partido Y, eu só vejo vídeos e só É o recebo algoritmo, exato. propostas, O aquela bolha, algoritmo não só é? A valida a câmara, nossa visão, a nossa exatamente, teoria. a câmara de ressonância, e os estoicos, pelo contrário, apontavam para uma ideia de Marco Aurélio tem até aquela passagem: se alguém te pede desculpas, não demores muito tempo em aceitar esse pedido de desculpas, aproveita para te reconciliar. E por vezes a retórica atual tem um ponto bom, que é o de denunciar e não deixar passar, não deixar Certo. passarem despercebidos comportamentos que são condenáveis à luz da igualdade entre todos os cidadãos, mas Não a meu ver ignorar. podia às vezes apontar mais para a reconciliação. Isto vê-se muito, por exemplo, quando alguém escreveu um Twitter com uma piada, penso que foi o Kevin Hart, um comediante, escreveu um Twitter ou um Uhum. pequeno post nas redes sociais há 10 anos, quando era normal Sim, sim, mandar sim, sim. piadas, e havia piadas sobre gays, e havia piadas que tinham um certo Certo, ingrediente certo. homofóbico. E em que hoje em dia um pedido de desculpas já não é suficiente, há que cancelar, há que punir, há que castigar, tratando de forma igual casos diferentes. É diferente quem é realmente homofóbico do que Claro. alguém que há 10 anos mandou uma piada infeliz e hoje não se revê e até pede desculpa. E o Sim, sim, perigo de sim, uma sim. retórica divisiva, às vezes também é confundir o inimigo. Nós vimos isso na invasão do teatro São Luís, se não me engano, ou Ah, sim, Trindade, já sim, não me sim. recordo, que é o inimigo a combater são as pessoas claramente homofóbicas, as pessoas claramente transfóbicas, os grupos de transpancar minorias. Esses Sim, são os adversários, não é um sim, sim. ator que fez de transgênero numa peça em que até havia um transgênero. E, É- portanto, é- quando Isso é começamos a o alimentar exemplo, esta retórica esse é o bom divisiva, exemplo que traz, mas esse exemplo é bom porque é o que traz para o sentido literal o que se quer mudar. Ou seja, nós temos que manter esta lógica, porque então pensar assim, se nós vamos para as artes, é quase que
o Tom Hanks no filme Philadelphia, ele não poderia ter feito aquele papel, tinha que ser mesmo uma pessoa com HIV a fazer o filme. Aí, mais uma vez, que eu não tenho uma opinião formada sobre até que ponto é que atores de minorias devem ser desempenhados por minorias. Portanto, eu aí, sou sincero, ainda estou a refletir e suspendo o juízo. Portanto, eu não sei se discordo da causa daqueles manifestantes. Agora, mais uma vez, voltemos a esta ideia estoica do diálogo. Isso resolve-se através do diálogo, através da persuasão, através de abaixo-assinados, sempre aceitando que numa democracia quem manda no que acontece em cima do palco é o encenador. E, portanto, eu nem sequer sei qual a minha opinião formada, porque ainda estou a refletir sobre se minorias étnicas ou minorias sexuais devem ser desempenhadas por pessoas dessas minorias. Suspendo o juízo, faço uma époque ao estilo cético, ainda estou a investigar. Agora, aquilo de que estou convicto é que numa democracia madura, e sobretudo se formos amigos desta ideia do diálogo racional, não se invade um palco. Porque invadir um palco ou interromper um espetáculo é abdicar da troca de razões. Aquilo foi uma gritaria. É perder E eu, a na razão. troca de razões, tento estar sempre disponível para algo. Que é, o outro pode não concordar comigo. O outro pode não concordar comigo. Mas aí aqui entra o ganho da perspectiva histórica, que é a maturidade e o desenvolvimento mais estoico, mais sábio, é aquele que desenvolve competências no seu melhor para se conseguir adaptar e funcionar no mundo, na relação pró-social. E por isso a própria evolução social e a nossa própria evolução tem a ver com essa lógica socrática de eu saber pensar sobre como é que eu posso tornar-me uma melhor pessoa através de uma melhor gestão das minhas emoções, para que eu não faça as coisas por impulso, com o coração na garganta, que eu é que tenho razão e o mundo é que não me compreende, de uma forma desnivelada ou cega, porque isso não é ter a sabedoria que é tão pedida e tão recomendada nos estoicos, a temperança necessária para estarmos moderados na nossa capacidade com bom senso para conseguirmos comunicar em condições. E por isso que ler ajuda a articular bem esse pensamento e essas narrativas, porque depois é preciso expressar, não é? Na oratória. E depois, a parte da coragem que é preciso ter e ser disruptivo, mas de uma forma assertiva para que o mundo consiga acompanhar essa evolução, porque se eu sou radical demais ou se eu avanço mais rápido, o mundo não me consegue acompanhar e, portanto, eu fico sozinho e excluído. E depois, por último, aquilo que é a quarta virtude estoica, que é a justiça. E porque a justiça é quando nós conseguimos, de facto, levar com que os outros entendam este lado de conseguirmos chegar a um ponto de encontro. E, portanto, são estas quatro virtudes, a sabedoria, a temperança ou a regulação, a coragem e a justiça, que são os quatro grandes pilares estoicos que vingaram durante estes séculos todos e que não podem ser esquecidos, nem são tão superficiais, para realmente conseguirmos vingar e conquistar equilíbrio. Neste equilíbrio que tem sempre a ver com esta lógica de que nós provavelmente temos sempre a aprender quando temos uma partilha livre do discurso para aprendermos uns com os outros. Isso é que nos faz pró-sociais para conseguirmos viver em conjunto, criando códigos comuns que nos permitem respeitar as regras de uma forma funcional. Isto não significa que regras implica estar certo ou errado, mas são códigos de linguagem que nós, ou de comportamento, convenções sociais que nos permitem funcionar para tornar o mundo previsível, para não nos andarmos a matar uns aos outros, não é? Concordo contigo, e isso, em certo sentido, é a nossa, quer dizer, a tua live, para a qual me abriste gentilmente a porta, a nossa live, claro. Apontou para um conjunto de aspectos comuns entre filosofia e ciência, e eu acho que esse é um deles, essa disponibilidade para compreender que a aproximação à verdade não ocorre por inspiração de um iluminado só, que ocorre num grupo que dialoga. E essa disponibilidade para repensar.
a ciência mais associada a dados empíricos, a filosofia mais associada a razões conceptuais para as quais ainda não haja dados empíricos, uma Tendencialmente possibilidade, baseadas em factos, não é? exatamente, uma possibilidade de transição de questões filosóficas para questões científicas, uma possibilidade de que descobertas científicas façam nascer novas questões filosóficas, mas tudo dentro desta serenidade estoica, que é Exatamente. distinguir entre a crítica racional e a crítica pessoal. Para terminar, deixo só aqui alguns comentários e perguntas. Temos aqui a Andreia Moreira a perguntar, só agora que eu estou agora a ver, que tínhamos marcado há pouco, mas passou-me aqui esta pergunta. Podemos então definir que na criação de tudo, seja de material, científico, artigos, seja até da agricultura, por exemplo, é sempre necessário conhecimento e um certo ponto de romantismo, certo? Eu acho que precisaríamos de uma nova live para responder essa pergunta. Realmente é uma boa pergunta, Andreia, mas acredito que tendencialmente acho que estamos perto de concordar com isto, não é? Porque realmente faz todo sentido a vida trazer sempre uma parte baseada na evidência, mas depois é preciso uma cor e uma moldura mais emocional ou mais filosófica para conseguirmos dar sentido às coisas. Depois, que mais aqui comentários podemos ter? Eu aproveito, muitos deles já não devem estar, mas vejo alunos meus que foram chegando. Eu não fui comentando para não interromper, mas foi maravilhoso ver aqui estudantes do ensino secundário a ouvir não apenas o seu professor, mas um profissional muito bem sucedido, paradigmático, e portanto é porreiro ver a malta aqui. É na partilha que a está o aderir. ganho. Eu costumo dizer, nós temos duas orelhas e uma boca. Geralmente é para ouvir mais e conseguirmos compreender o que o outro está a dizer, não é? E isso, se não me engano, isso é Zenão de sítio. Isso é de um estoico grego. Ou de Zenão, ou de Cleantes, ou de Crísico, mas é de um dos gregos. Tenho quase Ok. certeza que isso é Zenão de sítio, do fundador do estoicismo, pá. 300 anos antes de Cristo, não é? Exatamente, exatamente. É. E cá estamos nós a reproduzi-lo numa live. É maravilhoso, não é? É uma longa conversa. Esse é o nosso sinal de partida, meu caro. Esse é a nossa audiência que está aqui a assistir, não é? Portanto, David, foi um gosto muito grande ter tido esta live contigo. Igualmente, voltamos a encontrar-nos. Eu, como mero espectador, espero encontrar-nos no episódio 100, porque sei que virão aí coisas É verdade, é maravilhosas. verdade. Temos aqui uma surpresa para os nossos seguidores. Vai ser em inglês, portanto, preparem-se. Já estás a dar pistas. Já estou a dar pistas, é verdade, não é? Mas os nossos seguidores, geralmente os estoicos, rejeitam o lugar de vítima e são sempre os heróis da história. Portanto, Exatamente. Olha, não sei se são os heróis, são os serenos participantes. sim, é tipo aquele herói suavezinho, desde que ninguém chateia, ele está bem, não é? Sim, há aquela parte maravilhosa do Manual de Epicteto em que ele diz: se quiseres abraçar estátuas de mármore à noite, como fazia Diógenes o Cínico, se quiseres abraçar estátuas de mármore ao frio, como fazia Diógenes o Cínico, faz. Mas faz à noite em que ninguém te vê. Portanto, o estoicismo eu diria que renega o papel de vítima, mas também o papel de herói. O que é muito interessante, nós podemos continuar aqui a conversa, perdoa-me, mas é muito interessante que a psicoterapia também consegue isso, não é? A pessoa que atravessa um processo psicoterapêutico diminui as suas tendências narcísicas de se auto-heroizar, diminui as suas tendências de vitimizar-se e passa a ser um espectador sereno deste belo espetáculo que é a vida. E isso já estava no estoicismo. Mas não deixa de se salvar a si próprio, nem no sentido de herói de salvação pessoal, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Claro. Portanto, esta live vai ficar disponível aqui no canal do Instagram. Portanto, se não nos seguem, convido-vos a seguir-nos aqui no Instagram. Também vai ser colocada no meu canal do YouTube, que é exatamente igual, derivando.phd, basta procurarem no YouTube. Se não me seguem, convido-vos a seguir. Vamos ter lá esta live colocada. E também vai ser partilhada. E depois também vai ser partilhada nos stories. E por isso, David, mais uma vez, foi um gosto. Os nossos seguidores podem partilhar esta live com quem de direito considerarem que possa gostar desta temática e guardem e revejam e partilhem, porque de facto nós precisamos de pessoas mais maduras, mais capazes, mais sábias, com mais coragem
com mais capacidade de agirem sobre o mundo para que seja mais justo e não tão radicalizado com incapacidade de diálogo. E um abraço a todos e ao Rogério. Eu acho que está aqui o Rogério que fez connosco o curso. Olha, o Não sei se Rogério, é o mesmo Rogério. É o sim, Rogério que fez connosco o curso, não é? Eu tenho quase a certeza. acho que sim. Qualquer filosofia Acho. contemplativa leva à diluição das histórias com Ó heróis e Rogério, vilões. és o Rogério que fizeste o curso de estoicismo? Fizeste o curso connosco? A ver só, eu acho que é. Pá, não estou. Não, a fotografia é muito Se pequena, mas calhar acho que é, sim. não é? Olha, foi um prazer, Ivan. Ivan, obrigado pelo convite. É maravilhoso perceber que a filosofia se relaciona com outras áreas do saber. E parabéns, não tanto. Também pelos 7.000 seguidores. Não fez o curso Não, sozinho, não é, não mas é, não não já. é. Não é. Mas parabéns também pela consistência de estares a caminho do episódio 100. Isso é de uma verdadeira consistência estoica. Parabéns Muito e obrigado obrigado. portanto, um abraço estoico a todos e até para a semana. Um abraço, força. Olha, diz aqui o Rogério que viu-te no podcast com a Diana da Antena 3. Obrigado, Rogério. Um grande abraço. Força, Ivan. Parabéns. Um Adeus, grande abraço. uma Obrigado boa pelo noite. convite. Força.